Candidato, como dentro de uma estratégia que o senhor critica muito o Flávio Bolsonaro, como atrair o voto do eleitor dele? Eu falo na verdade para o eleitor dele. Veja, não só os candidatos erram, mas a direita brasileira inteira errou em ser leniente e condescendente não só com as falhas do Bolsonaro, mas com os crimes cometidos pela família. Se você perguntar para todo mundo no Partido Novo, todos eles sabem que a família Bolsonaro cometia crimes e que era composta por homens muito falhos. Primeiro com falhas cognitivas, mas depois com falhas de caráter. Te perguntar para o restante da direita brasileira, membros que estão no PL, ex-membros do meu próprio movimento, todos sabem disso. Mas eles ficavam quietos porque queriam usufruir do lucro político. Nós adotamos o caminho de apontar, isso está errado. E hoje, com o derretimento deles, eu vou instruir o eleitor a falar, olha, nós estávamos avisando há muito tempo. Talvez ter jogado a pedra no mensageiro, que éramos nós, estava errado nesse processo. Mas agora, que tal ter um caminho que você pode enfrentar o Lula sem ser chamado de volta de ladrão? Pré-candidato, o senhor acabou de falar que o Comando Vermelho e o PCC são terroristas. Isso significa dizer que o senhor apoia a ideia de que a administração americana declare essas facções como sendo terroristas? Ou o senhor teme consequências para a soberania do país? Eu não ligo para a opinião americana sobre isso. Isso é uma questão brasileira. Só que ela tem consequências. Ela não vai ter consequência nenhuma, porque os Estados Unidos já consideraram outras organizações na Europa como terroristas e não participou de invasões a elas. Nós estamos na América Latina. E daí? Eu como um latino-americano, eu como futuro presidente do Brasil, não vou permitir nenhuma invasão às nossas prerrogativas. Até porque a Europa também costuma fazer essas invasões às nossas prerrogativas. Ela pode vir do Macron lá da França, como pode vir do Trump. Basta ver a atuação com as ONGs francesas sobre o nosso petróleo na margem equatorial. Em ambos os casos eu não vou permitir. Quem vai resolver o crime organizado do Brasil serão os brasileiros. E não é nem as Forças Armadas, serão as polícias, junto ao comando do presidente da República, em atuação conjunta com os governadores. Em relação a essa dinâmica de voto útil que tem, principalmente contra o presidente Lula, como você vê a tua chance diante do próprio Lula nessas mãos? Total. Se eu for pro segundo turno, eu vou cumprir um destino que eu tinha escrito quando estava em 89 com meu pai na final do Campeonato Brasileiro. Eu encontrei o Lula, torcia pro São Paulo, o Lula foi lá torcer pro Vasco. Meu pai falou, esse aqui é o Lula, fala o que o papai disse pra ele na TV. Aí eu mandei o Lula ir pra um lugar, sendo uma criancinha, eu vou poder reencontrá-lo nos debates e eu vou derrotá-lo não apenas apontando pra ele, apontando os crimes que ele cometeu. Eu vou mostrar que a minha geração tem um projeto melhor do que o projeto, ou melhor, do que a ausência de projeto que a geração dele nos legou. Eu faço parte de uma geração que não conseguiu comprar apartamento, que não consegue comprar um carro direito, porque a geração dele errou e eles falharam. Eu vivo, desde que eu completei meus 18 anos, quase toda a minha vida madura enquanto adulto, sob um governo do PT. E isso fracassou. E eu não quero mais, minha geração já não aguenta mais esse fracasso. Então eu vou provar, eu vou mostrar pra ele que ele fracassou, eu vou liderar as pessoas pro enfrentamento contra ele e vou dar um banho nele no segundo turno. Você vê chance se houver mais derretimento do Flávio nesse turno? O derretimento do Flávio é natural. O bolsonarismo com o Flávio só estava se sustentando através da ideia de que ele era a única força capaz de vencer o PT. Ele já não tinha nenhuma capacidade moral de enfrentar ninguém. E mais do que isso, o Flávio Bolsonaro, em grande medida, já estava fugindo de ter propostas. O pai dele trazia pelo menos um ícone, um símbolo na cabeça das pessoas de que ele era um corajoso que enfrentava o sistema. O Flávio, nem isso. Ele tem todos os defeitos do pai e nenhuma das qualidades, vamos colocar assim. Nesse sentido, ele já era muito fraco. Hoje, até a ideia de que eles são os únicos capazes de enfrentar o PT passou. Então, agora a gente tem que conversar com o eleitor e explicar, olha, dá pra derrotar o PT, dá pra enfrentar os caras, e dá pra fazer isso sem parecer um tolo, tratando o eleitor também como um tolo na maior parte do tempo. O eleitor de direita foi enganado por muito tempo. É muita propaganda do IP pra cima do eleitor de direita. É muito vai pra frente do quartel do que daqui a 72 horas a gente resolve. O eleitor de direita faz parte de um Brasil que trabalha e produz. Isso aqui é estatístico. Eu tô trazendo dados. Boa parte do eleitorado do centro-sul do Brasil vota mais à direita e esse eleitor foi tratado como um pateta. Não dá mais pra tratar ele como pateta. A direita é democrática no Brasil? A direita é democrática. Na verdade, não há, vou ainda botar uma provocação. Não há nada mais democrático do que o fenômeno do bolsonarismo. O fenômeno de massas surgido de baixo para cima. Altamente democrático. Bolsonarismo, inclusive, é consequência da democracia brasileira. Com sua... Não, é uma tentativa de golpe. Houve? Dito isso, houve, óbvio que houve. Nunca neguei. E acho que tem que haver punição para os envolvidos. Dito isso, entenda uma coisa. O bolsonarismo é uma das coisas mais democráticas que aconteceram no Brasil. Se você entender democracia como um processo em que as pessoas formam suas consciências e criam grupos políticos, o bolsonarismo veio de baixo, sem grana, ouvindo uma demanda reprimida na sociedade civil, que era negada pelas elites, até porque o sistema político brasileiro pode ser tudo menos democrático.
A base da democracia brasileira é compra de voto nos rincões e sistema fechado junto a cartórios, que são os tais partidos políticos, que não são partidos. O bolsonarismo foi uma força democrática. O problema era um problema de liderança. A liderança era frágil, não sabia o que fazer com aquela dádiva que foi a população brasileira falando, vá, Bolsonaro, faça algo. Ele não sabia o que fazer. O gasto tributário é gigantesco no Brasil e ele é fruto de empresas que têm um discurso totalmente contraditório, pedindo mais políticas mais liberais enquanto elas se beneficiam deste gasto tributário. Como você pretende equacionar essa Mexendo nas renúncias, está no pacote. Inclusive, para não parecer que eu estou só de conversa, isso está numa PEC, o projeto de emenda à Constituição, protocado pelo Kim Kataguiri, que é deputado do nosso partido. Nós vamos mexer nessas renúncias fiscais. Só uma empresa, que é a Honda, para dar nome aos bois, lá na Zona Franca de Manaus, tem uma renúncia de 16 bilhões. Uma empresa. Se a gente for pegar setores inteiros, a gente está falando, vamos dizer, de um processo gerador de privilégios gigantesco. Então nós vamos ter que atacar isso aí também. É um problema atacar. E este enfrentamento vai ter que ser feito de uma maneira madura para você não matar a criança no processo. Você vai ter que manter a economia funcionando, mas entendendo que não vai dar para algumas empresas terem renúncias fiscais absurdas, malandragens fiscais de toda sorte, acordos feitos com determinados governadores ou políticos, criando, vamos dizer, mercados artificiais. O maior exemplo de um setor artificial, o setor automotivo no Brasil. Aliás, fica a crítica, eu já estou num fórum empresarial, fica a crítica também ao pessoal, por exemplo, de boa parte dos setores que ficam só lutando para se proteger, mas não investe, por exemplo, na formação de lideranças políticas que defendam essa agenda de competitividade. O setor automotivo é o mais óbvio. Eu trabalhei com a galera do setor automotivo, conheço bem no detalhe. Não lutaram em nada para passar reforma trabalhista, para ter uma agenda fiscalista que melhorasse a questão de infraestrutura na ponta, né, porque você diminui os juros. Fizeram nada, só queriam proteção. Agora quebraram. E a operação contenção que foi glorificada pelo governador Caiado, lá no Rio de Janeiro, que foi a mais letal da história do país, 125, 122 mortos no final do ano passado. Qual é a sua opinião a respeito? Eu gosto muito de ver aqueles caras mortos. Eu, como a maior parte dos brasileiros, a gente fica muito feliz. Só que aquilo, sem alteração nas leis penais, leis de execução penal, sem você ter um direito penal do inimigo, ou seja, um regime de exceção para aquelas pessoas, aquilo se torna enxugar gelo porque aquela área é recuperada logo em seguida pelo próprio crime organizado. E não dá, a própria experiência das UPPs no Rio de Janeiro mostra isso. Não dá para você fazer uma operação com as leis atuais tocada apenas pelos governadores. O governo federal vai precisar participar disso. E olha só, é uma coisa que é muito bonita. Pode ser a guerra da nossa geração. A retomada das regiões mais pobres do Brasil, que hoje estão sendo tomadas pelo crime organizado, e não são só as favelas no Rio. São as cidades pequenas no interior do Nordeste, e é uma retomada que vai libertar justamente os brasileiros mais pobres. E aí a gente vai poder inserir eles na economia, levar dignidade. Então, eu vejo com alegria o fim do meu inimigo, que é o inimigo do crime organizado. Mas da maneira como está sendo feita, é enxugar gelo. Pré-candidato, você falou de ajuste fiscal. Dentro das suas propostas fica o Bolsa Família. O senhor defende o corte, mudança de mecanismos? Primeiro, pente fino. Segundo, municípios. A gente vai só ver qual o percentual, porque tem municípios que têm mais de 90% da população no Bolsa Família. No Nordeste, 40% dos domicílios estão no Bolsa Família. Alguns lugares, a gente levar frentes de trabalho, igual o presidente Roosevelt fez nos Estados Unidos durante a crise de 29. A gente tem um projeto de frente de trabalho muito bem feito, muito legal, trazendo alternativa de emprego, até porque aquela pessoa precisa começar, especialmente nos rincões do Brasil. Eu pude ver isso quando eu andei no Maranhão. Tem pessoas que nunca tiveram um emprego. No máximo fizeram um bico. Pessoas já com 30 anos que nunca entenderam o que é ter um emprego regular. A gente precisa começar a trazer isso. E, paralelamente, nós precisamos levar desenvolvimento econômico para as pequenas cidades no interior do Brasil, especialmente na região Nordeste, onde tem uma grande massa populacional. A gente precisa levar emprego, geração de renda para esses caras. Isso envolve desde zonas econômicas especiais até permitir que o agro-organizado chegue. Porque o exemplo do Matopiba está muito claro. Onde o agro-organizado chega, em questão de 10 anos você tem uma mudança total na dinâmica econômica, inclusive política. E o governo federal, em vez de ajudar esse processo a acelerar, ele atrapalha. A Bahia é o maior exemplo disso. O agro já podia estar bem mais avançado, tanto na região sul quanto na região oeste. Mas o governo fica lá juntando quilombola e indígena para ficar invadindo propriedade, para querer demarcar terra, impedir o desenvolvimento econômico das pessoas que vivem ali. Então nós vamos ter um governo que vai atuar, porque se eu altero essa dinâmica econômica nas regiões mais humildes do Brasil, eu torno elas parte da solução. É por isso que o meu slogan, boa parte do tempo nessa pré-campanha, foi o Nordeste é a solução.
até aparecer o Flávio Bolsonaro dançando, repetindo a mesma coisa. Eu não entendi até agora o que ele quer dizer.